A cidade que está na nossa frente é Angra do Heroísmo. Uma cidade que é atualmente a capital da Ilha Terceira, mas durante 4 séculos foi a capital dos Açores. E eu, com esta apresentação tão simples, levantei nem mais nem menos que 3 problemas. Primeiro, porquê este nome, evidentemente estranho, de Angra do Heroísmo? Porque Angra é uma palavra que vem da geografia e heroísmo é virtude, é sentimento, vem da alma. Depois, terceira, que ideia é essa de dar um ordinal a uma ilha? Terceira, porque não quarta, segunda? E finalmente Açores, porque se chamou Açores a um arquipélago onde essa espécie de aves não existe. Devo dizer que é muito fácil fazer estas perguntas e é muito menos fácil encontrar-lhes respostas. Esta palavra Angra tem uma raiz latina que é a mesma que está, por exemplo, em angina, que está em angústia. Angina é um aperto no corpo, a angústia é um aperto na alma e a Angra é um aperto no mar. Uma Angra é, portanto, um mar que se estreita e penetra profundamente na terra. É isso que acontece aqui. Um braço de mar profundo entra e faz um abrigo natural que naturalmente serve de amparo às embarcações. Foi este acidente que tornou este lugar, desde cedo, uma escala de todas as armadas que se dirigiam para a Índia. E foi isto que fez nascer a cidade de Angra. Debaixo daquelas águas estão galeões, navios, porque também estes mares muito depressa se transformaram em mares de piratas. Quando chegavam aqui os galeões carregados de especiaria de prata, vinham atrás deles embarcações de filibusteiros que pretendiam atacá-los. E havia aqui lutas, há ali muitos navios que os mergulhadores com o equipamento normal não conseguem atingir. Por isso, até 1832, o nome da cidade foi apenas Angra. Em 32 foi acrescentada a expressão do heroísmo. E isso também tem explicação. É que, na verdade, Angra teve um papel extremamente importante num triunfo da causa liberal. Se não fosse a valentia dos angrenses e dos imigrados liberais que aqui se foram concentrando, a expedição comandada por Dom Pedro não teria desembarcado do Mindelo e no ano de 34 o liberalismo não teria triunfado em Portugal. Foi exatamente para recompensar essa fase da história que um decreto da jovem rainha chamou à cidade Angra do Heroísmo. A segunda questão é Ilha Terceira. A explicação que é costume dar, a que todos aprendemos na instrução primária, é de que foi a terceira ilha açoriana que os portugueses descobriram. A primeira foi Santa Maria, a segunda foi São Miguel e a terceira foi esta, que por isso se chama Terceira. Eu devo dizer-lhes
que basta estar neste ponto em que neste momento me encontro para ver que essa explicação não tem pés nem cabeça. Porque eu aqui de onde estou avisto perfeitamente 3 ilhas. Estou a ver a terceira, atrás de mim estou a ver São Jorge e para além de São Jorge avista-se o Pico. Portanto, no momento de chegarem aqui, os portugueses teriam descoberto pelo menos 3 ilhas. Mas nós sabemos, logo pelo primeiro documento, de que os portugueses conheciam 7 ilhas. Portanto, há outra explicação. Diz-se que estas foram as terceiras ilhas. Terceiras porque as primeiras foram as Canárias, as segundas foi a Madeira e Porto Santo e as terceiras foi todo este arquipélago açoriano. Bom, e isso já é possível, porque realmente no século XV e ainda no século XVI chamava-se terceiras a todas estas ilhas. Depois o infante Dom Henrique batizou-as e deu a todas elas um nome religioso. E a terceira era a ilha de Nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é que este nome foi posto pelo infante, não conseguiu enraizar. E foi esta a única ilha que continuou a ser terceira como os outros eram. Há uma pura hipótese, eu não estou a afirmar nada, mas isto é uma pura hipótese. Como sabem, quem frequentava as ilhas eram os mercadores. Os mercadores, em regra, eram judeus. E o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo não era assim nome que lhes caísse muito bem no ouvido. Por isso, preferiram ir dizendo à maneira antiga a terceira, e ficou terceira. Se assim é, o nome tem esta beleza. Quer dizer, a terceira passada que os portugueses deram a caminho da descoberta do mundo. Bom, e finalmente Açores. O que é costume dizer, e diz-se desde há muito tempo, é que quando os portugueses chegaram, encontraram nestas ilhas numerosos milhafres e depois confundiram milhafres com Açores e chamaram-lhe as Ilhas dos Açores. Também me custa muito acreditar em confusões desse género. Nessa altura, os homens conheciam extremamente bem as aves de rapina. Era a altura da caça da altaneria e as aves caçadoras eram estudadas em todo o pormenor. É muito difícil acreditar que uma geração completa tenha confundido um Açor com um milhafre. Se não foi isso, não sei, alguma outra explicação tem de haver, ou não sei qual foi. Às vezes vem-me à cabeça que pode haver alguma ligação entre o português Açor e o italiano azzurro, azul, mas isto são vagas congeminações. Bom, hoje as ilhas são dos Açores, continua a não haver Açores e há até aqui mesmo, já os vi hoje, alguns milhafres. O padre Gaspar Frutuoso, grande escritor açoriano do último quartel do século XVI, conta que quando os primeiros mariantes levaram ao infante Dom Henrique notícias dos Açores, ele fez uma pergunta. E as árvores? As árvores lá têm as raízes profundamente enterradas no chão ou têm as raízes assim à flor da terra? Bom, eles disseram, são à flor da terra, vêem-se. E o infante fez uma estranha profecia. Disse, então, os primeiros povoadores terão muito que desbravar e romper. Os filhos deles já poderão semear e colher. Os netos terão para vender. Mas os netos dos netos, esses terão que fugir.
A profecia cumpriu-se. A primeira geração de colonos trabalhou duramente. Meteram-se pelos vales das ribeiras, ocuparam as zonas planas do alto dos montes e fizeram um trabalho imenso de aproveitamento dos solos. Tinham equipamentos primitivos, usavam arados de madeira, que aliás não seriam muito diferentes daqueles que ainda hoje podemos observar. Entretanto, Angra ia nascendo. Escreve Gaspar Frutuoso. Uma Angra muito formosa da parte do sul, onde começaram a fazer outra povoação de pobres casas de pedra e barro, cobertas de uma erva chamada carrega, que nasce nas grotas e ribeiras, por ainda então não haver palha, nem trigo, nem telha, a qual, pelo tempo adiante, veio a ser vila, e depois muito lustrosa cidade, como ao presente é. Cidade que iria ser testemunha de muitos dos grandes acontecimentos da história de Portugal. O primeiro grande acontecimento histórico a que Angra assistiu foi nos últimos dias de agosto do ano de 1499. Chegou o navio semi-desmantelado, que há mais de 2 anos andava no mar, e ancorou aqui mesmo no meio da Angra. Do navio saiu o batel. Com rameiros, aproximou-se de um destes areais que há à volta da então vila. Vinha a bordo Vasco da Gama, que trazia tripulantes doentes e entre eles seu irmão Paulo da Gama. Foram os angrenses os primeiros portugueses que souberam que tínhamos enfim descoberto o caminho marítimo para a Índia, que os europeus tinham sabido ligar o velho mundo da Europa com o velho mundo asiático. É claro que Vasco da Gama, quando chegou a Angra, sabia perfeitamente que tinha concluído um dos grandes feitos da história do seu tempo. Aliás, não era uma aventura isolada, não era o prémio de uma valentia, de um ato, não. Era o fim de um plano que tinha tido muitas etapas, que tinha sido longamente pensado, amadurecido, tinha tido muitos mártires, muitas navegações anteriores e, sobretudo, que vinha pôr termo a um contencioso que os reis de Portugal tinham com os reis de Castela. Qual era o caminho marítimo para as Índias? Nessa altura estava Colombo na América. Na América, aquele chamava Índia. As Índias Ocidentais. O problema era este. Pois aqui é Portugal, aqui é a Índia. E aqui ficam as Antilhas. O problema era saber se, para chegar às Índias das especiarias, das sedas, das pedrarias, se devia navegar para o Ocidente, se pelo contrário se podia navegar para o Oriente. A navegação para o Oriente era dificultada pela interposição da grande massa do continente africano. Era, portanto, a questão de saber se pelo sul da África havia um caminho para a Índia. Vasco da Gama regressou com a resposta afirmativa. A prova era que ele tinha lá chegado. Uma coisa curiosa, nunca ninguém se lembrou de relacionar isto com aquele ato que é muito comentado do rei Fernando. Como sabem, em 1499,
Colombo foi demitido de todos os seus lugares. Por que fez isso o rei Fernando? Uns dizem que foi ingratidão, que eram maus sentimentos. Outros falam de intrigas. O que ninguém relaciona é esse facto com o de que, exatamente na mesma altura, chegou aqui a Angra Vasco da Gama com a prova de que era a tese portuguesa que estava certa. E se Vasco da Gama vinha da Índia, é claro que Colombo não era almirante das Índias. Estava em qualquer outra parte do mundo. Estava, sim, no Novo Mundo. Mas não era o Novo Mundo o que os portugueses e os castelhanos buscavam. Era a velha Índia, o tesouro comercial da especiaria. Mas eu queria era acentuar isto. Sabendo perfeitamente Vasco da Gama a importância extraordinária do seu feito, considerou mais importante vir aqui a Angra, gastar alguns dias para ver se salvava os moribundos que vinham no navio, entre eles seu irmão Paulo. Ele desistiu de ser o primeiro a levar a notícia a Lisboa, de receber as alvíceras que certamente ele daria, porque acima de tudo para ele estava a saúde de seu irmão. Saúde que realmente ele não salvou, porque Paulo da Gama morreu aqui em Angra logo no dia seguinte. Mas Vasco da Gama tornou verdadeira aquela palavra da Escritura: quem disser que ama a Deus, mas não amar a seu irmão, é um mentiroso. Com Vasco da Gama começa a carreira da Índia. E com a carreira da Índia, Angra vai ganhar uma importância nova. Como se disse, era a escala universal dos mares do Ponente. Do Ponente, que era a América, mas também do Levante, que era a Ásia, mas também da África. E os Açores acabam por ser, durante 2 séculos, uma espécie de escala obrigatória para as armadas que vêm quer do Atlântico Sul, quer das regiões da América Espanhola e Portuguesa, quer das zonas da Ásia, onde nós fazíamos o comércio da especiaria. Diz que chegava a haver aqui no Porto de Angra 100 navios ancorados. É claro que isto deu à cidade uma extraordinária importância estratégica. E é isso que explica que as grandes batalhas que o candidato nacional Dom António I, o prior do Crato, travou para ganhar o trono português, tenham tido lugar exatamente aqui, nos Açores. É a grande batalha naval de Vila Franca do Campo, em São Miguel, e é aqui a batalha, a série de batalhas pela posse da Ilha Terceira. Isto porque Dom António encontrou na Europa facilmente quem o ajudasse a defender os Açores. Ajudaram-nos franceses, ajudaram-nos holandeses, ajudaram-nos ingleses, que no fundo não estavam a ajudar um candidato português, estavam a tentar derrubar Filipe, a tentar destruir o grande bloco unitário da Europa imperial, da Europa católica, a Europa dos Áustrias. É o choque entre as duas Europas. De um lado, a Europa do continente, do outro lado, a Europa marítima, a Europa huguenote, a Europa marinheira, mas corsária, que tentava impedir a unificação europeia. Monumento desses tempos é exatamente esta grande fortaleza em que neste momento nos encontramos. É o Castelo de São Filipe. Foi construído durante o domínio filipino para
servir de base quer às esquadras que asseguravam o domínio espanhol no Atlântico Norte, quer a dar proteção às armadas que iam para a América e voltavam carregadas com o ouro do Peru, quer às esquadras que iam para a Índia e aqui faziam a sua escala de regresso ao porto de Lisboa. O século XVIII é o século de Pombal, e Pombal quer dizer centralização. Nenhum lugar é melhor para falar da centralização pombalina que este em que nos encontramos. Era o antigo pátio do Colégio dos Jesuítas. Como sabem, Pombal encerrou todos os colégios jesuítas e, em geral, aproveitou os edifícios. Neste caso, transformou o velho palácio no Paço dos Capitães Generais, um cargo que ele criou. Capitães Generais dos Açores, que governam os Açores diretamente dependentes de Lisboa. O lugar é curioso por isto, porque o que era um antigo pátio de frades, ele transformou-o num pátio de palácio e para isso colocou ao centro aquele grande tanque, que é uma obra pombalina. No centro do pátio dos jesuítas, o símbolo do centralismo de Pombal. A Ilha Terceira voltou a ter um papel decisivo na história portuguesa no século XIX. Como sabem, tinha vindo a Revolução Liberal, mas tinha vindo a Contra-Revolução. Depois o Dom Pedro outorgou a carta que todo o país jurou. Mas Dom Miguel faz a usurpação, restaura o absolutismo antigo, o que também todo o país aceitou, com uma exceção. Angra e a Terceira permaneceram fiéis ao juramento à carta. Foi só em Angra que o constitucionalismo não foi interrompido pelo reinado de Dom Miguel. É claro que isso custou aos angrenses imensos sacrifícios. A ilha era uma cidadela no Atlântico, cercada, bloqueada, isolada de todo o mundo, mas aqui se foram reunindo, pouco a pouco, os imigrantes, os homens que vinham da Revolução do Porto, os poetas liberais, os escritores, os exilados de Inglaterra, e aqui se formou o exército libertador que foi, mais tarde, desembarcar na praia do Mindelo. Eu escolhi este lugar para falar nisso, porque aqui se documenta bem o que foram os sacrifícios dos habitantes da Ilha Terceira. Foi preciso aproveitar todos os recursos. Entre outras coisas, foi preciso cunhar moeda. E é claro, para fazer moeda é preciso metal. Não havia outro metal que não fossem os sinos das igrejas. E então a Junta do Governativa mandou apear todos os sinos de todas as igrejas da Terceira. Eles foram conduzidos às casas da moeda, fundidos e transformados em moedas como esta. É uma moeda de 80 reais e diz aqui que é cunhada em 1829. Exatamente neste ano de 1829, a capital do constitucionalismo português estava na cidade de Angra. Esta é a matriz da Praia da Vitória. E os sinos que estão junto de mim foram apeados na altura do terremoto de 1980. Os sinos também têm uma data. Foram cunhados na fábrica da Rua Augusta em 1847. Portanto, são duas datas marcadas no bronze. A moeda diz 1829 e os sinos contêm 1847.
são 20 anos de silêncio. Os terceirenses contribuíram assim, com os sinos dos seus templos, com o sangue dos seus filhos, para a vitória da causa liberal. Eles mereceram bem o único prémio que lhes deram, a capital chamar-se Angra do Heroísmo. Os Açores são ilhas de origem vulcânica e esse fogo que ferve nas entranhas da terra ainda não está extinto. São muito frequentes os sismos, de quando em quando há grandes catástrofes, e uma das mais graves de todas foi a do dia 1 de janeiro de 1980. Era dia de Ano Novo, toda a gente estava em festa. Aqui dentro desta casa, o dono da casa tinha convidado 3 amigos e jogavam alegremente as cartas. Jogavam alegremente quando começaram a ouvir sombrios rumores. As paredes abalaram, as vigas do teto começaram a ceder. Todos ainda tiveram tempo de fugir, exceto o dono da casa, que foi colhido pela derrocada e levado depois de rojo lá para fora. O que aconteceu aqui, aconteceu por toda a ilha. Na cidade de Angra, 75% dos edifícios ou derrocaram completamente ou ficaram em tal estado de ruína que não puderam mais ser habitados. Penso que no futuro o século XX será recordado como o século do grande terremoto. Em páginas que escrevi não há muito sobre esta cidade, chamei-lhe não Angra do Heroísmo, mas Angra dos 2 heroísmos, porque o heroísmo do século XX não me parece menor que o heroísmo do século passado. Depois do terremoto, a cidade soube renascer, sem queixas, sem lágrimas, sem recriminações contra ninguém, e com um esforço unânime e coletivo. A cidade volta a ser o que era, porventura ainda mais bela do que foi antes, e o heroísmo está em que depois da catástrofe há sempre o voo dos abutres e dos oportunistas, daqueles que aproveitam a desgraça alheia para fazer as suas próprias fortunas. E isso não faltou aqui, só que os angrenses, conscientes da sua identidade, da sua responsabilidade, tomaram nas mãos o seu próprio destino e foram eles que decidiram a maneira como haviam de renascer. Preferiram esta solução histórica de restaurar a velha cidade que tinha sido ancoradouro de navegantes, que tinha sido berço de pilotos, que era um grande padrão dos descobrimentos. E hoje, com cuidado, rigor e exatidão quase arqueológica, a cidade vai nascendo e Angra volta a ser o grande porto de abrigo, a grande cidade hospitaleira, a grande cidade do património comum da humanidade. Gostava de terminar esta visita à Ilha Terceira com a evocação de uma grande figura literária que impressionou profundamente todos quantos tiveram oportunidade de a conhecer, o Dr. Vitorino Nemésio. Ele nasceu aqui
nesta Praia da Vitória, nasceu precisamente nesta casa, por detrás daquela janela. Era, portanto, esta a minha casa. A minha casa é concha. Como os bichos, segreguei-a de mim com paciência. Fachada de marés, a sonho e lixos. O horto e os muros só areia e ausência. Minha casa sou eu e os meus caprichos, o orgulho carregado de inocência. E telhados de vidro, e escadarias, lareira aberta ao vento, as salas frias. A minha casa, mas é outra a história. Sou eu ao vento e à chuva, aqui descalço, sentado numa pedra da memória.